Jair Bolsonaro pode ser preso nas próximas horas. Eu vou te explicar o quão ruim isso pode ser para o sistema de justiça no Brasil. Se você ainda não segue aqui o nosso canal, corre agora, clica aqui no botão, se inscreva e me siga lá também no Instagram, no @paivadoutor. Pessoal, todo mundo que me acompanha por aqui sabe das minhas posições e sabe que eu sou um cara bastante crítico a toda e qualquer decisão judicial que não respeita o devido processo legal. Esse processo contra Bolsonaro, ele tem tanto problema, mas tanto problema, que não caberia em um vídeo. Não caberia em um vídeo. Nesse vídeo aqui, tem dezenas de outros aqui no canal, vocês podem acompanhar, onde eu falo sobre temas relacionados a isso. Nesse vídeo aqui, eu quero falar especificadamente desse novo embate que está ocorrendo entre STF e Bolsonaro, e você vai sair daqui entendendo tudo. Se você tiver paciência de assistir esse vídeo até o final, eu te prometo que você vai entender tudo o que está acontecendo para ser uma pessoa bem informada e não falar merda por aí. Então, o primeiro ponto é que, dias atrás, Alexandre de Moraes, que é o ministro do STF, relator das ações penais aí contra Bolsonaro, ele, dentro de um novo inquérito esse que foi instaurado a partir de um pedido do Procurador-Geral da República e que apura os atos lá do Eduardo Bolsonaro, do próprio Jair Bolsonaro, de todo esse negócio que estão falando aí, basicamente tem outros crimes aí no meio, está se apurando basicamente uma coação no curso do processo. O que é uma coação no curso do processo? É justamente quando você, de alguma forma, tenta ameaçar ou atrapalhar uma investigação ou um processo em andamento. E o Procurador-Geral da República entendeu que a atitude de Eduardo Bolsonaro, de ir lá, tarifaço, Trump, era uma coação no curso do processo. Particularmente, eu entendo que essa tese de crime é muito forçada. E ela é muito forçada porque não há, tecnicamente, uma coação no curso do processo. Há uma bravata, há um descontentamento, há um aquecimento de uma situação, mas não uma coação. Você tem que ser muito imbecil para acreditar que toda essa briga do Trump com o Lula tem a ver com o Bolsonaro. Se você perguntar para o Trump hoje qual é a capital do Brasil, há uma grande chance dele responder Buenos Aires. Trump não liga para o Bolsonaro. Ele está usando Bolsonaro como um pano de fundo para uma situação muito maior, que é esse protagonismo no Brasil nos BRICS. E aí você pode me dizer, mas que bom que o Brasil está participando dos BRICS. E de certa forma é bom mesmo. O problema é que começaram com uma ideia de moeda nova, multilateralismo. E eu não acho que isso seja ruim, tá? Mas evidentemente que nós temos aqui um dono, que é os Estados Unidos. E os Estados Unidos não é dono só do Brasil. Ele é dono do Brasil, ele é dono de praticamente todo mundo, com exceção de alguns lugares. Por quê? Por vários motivos. Motivos militares, motivos de que é ele que é o dono da moeda que circula no mundo todo. Culturalmente, é ele que espalha a informação que ele quer. Então, de certa forma, os Estados Unidos é dono do mundo. É dono do Brasil também. De certa forma, ele é. Mas então, não é bom o Brasil se alinhar a outros países? É bom. É bom. Só que você não faz isso brigando com a pessoa que tem a arma na mão. Existe técnica para fazer isso. Diplomacia. E me parece que o Lula, deste mandato, esqueceu que é diplomacia. E ele quis ser o cachorrão, latiu mais alto. Quando o cerco apertou, porque evidentemente que esse grupo é ruim para os Estados Unidos, a China
deixou de lado. A Rússia já estava deixada de lado graças à guerra. A Índia também. Sobrou quem? Quem que vai receber? O Brasil. O Brasil. E essa questão do Trump com o Bolsonaro é só pano de fundo. Tenho certeza disso. Mas, de certa forma, e aí eu acho que de forma desastrosa, o Eduardo Bolsonaro tentou surfar nessa onda e acabou o quê? Ajudando o Lula. Por quê? Nós temos aí um aumento da popularidade do Lula sendo atestado pelas últimas pesquisas. Tá? Porque ele ingressou num discurso de nós, brasileiros, temos soberania. E esse discurso é um discurso que vende. E por isso que ele está surfando nessa onda. Tá? Mas enfim, voltando para o processo. Alexandre de Moraes, então, aceitou esse inquérito. E dentro desse inquérito, então, essas medidas cautelares contra Bolsonaro não foram aplicadas dentro do processo do 8 de janeiro. Já está até em fase final. Já está em fase de alegações finais. Foram aplicadas dentro desse novo inquérito. Não aplicou neste momento ainda por Eduardo Bolsonaro, porque está fora. Ah, mas poderia extraditar. Não vai ser extraditado nesse momento. Para quem sobrou a bucha? Do Jair Bolsonaro. E aí vem a questão jurídica. O Alexandre de Moraes, ele impôs várias medidas cautelares contra Bolsonaro. Por exemplo, tornozeleira eletrônica. Pode? Olha, eu entendo que essa tornozeleira é só uma forma de humilhar o Bolsonaro. Porque o passaporte dele já foi apreendido em janeiro desse ano. Ah, mas a apreensão do passaporte não impede que ele fuja. É verdade. É verdade. A tornozeleira também não. Porque se Bolsonaro for hoje pedir asilo em uma embaixada, esteja ajeitado lá para ele ter esse asilo, ele vai conseguir. O próprio Brasil, do presidente Lula, desse Lula aí, ele não foi lá no Peru com o nosso avião, com o nosso dinheiro, parou o avião lá, a revelia do governo peruano, aí não vale a soberania. Aí dane-se a soberania do Peru. Não pegou a mulher lá, condenada por corrupção lá, a primeira-dama, ex-primeira-dama, não trouxe para o Brasil? Olha só. Os Estados Unidos também poderiam fazer isso, não poderiam? O que vai fazer? Não vai fazer, não vai fazer. Trump não vai arrumar essa briga por causa do Bolsonaro. Esquece. É só bravata para a discussão de tarifas, para afastar o Brasil dos BRICS. Para de ser idiota. Aí, nós temos então a tornozeleira eletrônica. Tudo bem. Só para humilhar. Beleza. Mas tem previsão legal? Tem previsão legal. O juiz pode determinar que alguém use uma tornozeleira, desde que, e aí essa parte não está muito bem explicada, tem justificativa. 2. Proibiu Bolsonaro de frequentar embaixadas e de falar com embaixadores. Tem previsão? Tem previsão. Não tão aberta. Principalmente com relação a pessoas. O artigo do nosso Código de Processo Penal, o artigo 319, quando fala de medidas cautelares, ele fala proibição de contato com pessoa determinada. E na decisão do Alexandre de Moraes, pessoas indeterminadas, embaixadores. Então já ficou um pouco estranho. Temos, além disso, o recolhimento noturno. Tudo bem, previsto na lei, final de semana e durante a semana das 19 até as 7 horas, Bolsonaro tem que ficar em casa. E aí vem um problema maior, que é a proibição de dar entrevista e a proibição de se manifestar nas redes sociais. E você precisa entender que essas duas medidas cautelares, elas não existem na lei, mas o entendimento da Justiça, do STJ, do próprio STF, é que o juiz ele até pode criar medidas cautelares que não estão previstas na lei, desde que bem fundamentadas e tenham relação com o fato objeto da investigação ou do processo. E aí que está o problema, porque eu entendo, não só eu, como diversos outros juristas, assim como eu,
entendem que essa proibição de fala de qualquer investigado é um ato de censura. É um ato de censura. Porque, veja, se Bolsonaro, não é isso. Não é isso que ele está fazendo. Mas se Bolsonaro estivesse indo nas redes sociais, chamando as pessoas para ir para a rua, para quebrar banco, para tomar os poderes, para fazer isso, aquilo, incitando crimes, haveria uma certa justificativa. Ainda assim seria problemática, mas haveria uma justificativa. Mas não é isso que está acontecendo. Bolsonaro vai nas redes hoje para criticar um processo que pretende colocá-lo na cadeia. E vai colocá-lo na cadeia, porque alguém duvida que há uma parcialidade por parte do Supremo hoje com relação a esse fato. Bolsonaro vai ser condenado. Então, ele está indo nas redes e está se manifestando. Lula, quando estava preso, condenado, teve o direito de ser entrevistado dentro da cadeia. Agora, hoje, o Bolsonaro, que está solto, não está condenado, não pode falar nas redes sociais nem dar entrevista. Então, essa decisão do Alexandre de Moraes é problemática. E ela já era problemática quando ela foi decretada lá no começo. Para piorar, ele aditou, ele complementou essa decisão dizendo que não pode nem por terceiros. Ou seja, nem entrevistas, nem entrevistas passadas. Eles querem realmente calar Bolsonaro. E isso é um ato de censura, do meu ponto de vista. E é problemático, porque se você não gosta do Bolsonaro, você pode bater palma, isso mesmo, democracia, vamos resolver, vamos garantir a democracia com base em atos de ditadura. É estranho. Mas se você comemora isso, você é um imbecil. Por quê? Amanhã, isso vai abrir um precedente gigantesco para restrições como essas serem aplicadas para quem quer se calar. Aí não gosto do fulano, ele é meu opositor. Censura ele. Impede ele de falar. Se ele falar, é cadeia. Então veja como isso é problemático. E a justiça, não só a STF, tem tido decisões como essa. Tá? Então, sendo bem honesto e sincero com você, não é uma exclusividade do Bolsonaro. Agora, quando isso é praticado pela Suprema Corte, dentro de um processo que o Brasil inteiro está acompanhando, ele abre o portal do inferno para outros juízes aplicarem contra pessoas que eventualmente serão caladas. Então, não só eu, tá? Eu não sou a única voz nesse sentido. Vários juristas são totalmente contra essas medidas cautelares de bloqueio de rede social, de censura a pessoa que está, lembre-se, meramente sendo investigada. Somente sendo investigada. Se um dia estiver presa, você pode até falar. Mas está só investigada e está solta. Então isso é um problema. E o problema maior é que não tem nem o que discutir. Porque o STF já decidiu, e inclusive esse é um outro problema, que eu já tratei num outro vídeo, que esses inquéritos que não acabam nunca. São inquéritos intermináveis, gigantescos, onde eu coloco qualquer pessoa que seja, entre aspas, inimiga do sistema para ser investigada. E esse inquérito não acaba nunca. Então pega aqui e solta, pega aqui e prende, pega aqui e prende, pega aqui e prende. E vai ficando nisso daí. Detalhe, o STF já entendeu que esses inquéritos são de atribuição da primeira turma do STF. Quando são decisões sensíveis que deveriam ser analisadas pelo colegiado, pelo plenário, por 11 ministros, não só 5 do STF. E hoje esses 5 estão decidindo questões importantíssimas para o nosso país. Primeiro, monocraticamente, pelo próprio Alexandre de Moraes, e depois pela primeira turma do STF. Sem a possibilidade de recurso para o plenário. Então, isso é um problema gigantesco e não tenha dúvidas que qualquer pessoa com quem você conversar que tem um pouquinho
de conhecimento sobre tripartição de poderes, que tem conhecimento sobre política em geral, é como se você olhasse para o horizonte bem próximo já e você visse muitas nuvens escuras. O tempo está fechando. Nós estamos à beira de um colapso institucional. Não bastasse a crise econômica, uma crise institucional envolvendo os três poderes, com vários problemas que, né, não cabe aqui falar nesse momento, já são inclusive objeto de outros vídeos e serão de outros vídeos no futuro. Mas, enfim, meu objetivo aqui é de trazer informação para você. Se você gostou desse vídeo, você tem a obrigação moral de se inscrever no meu canal, de curtir esse vídeo, deixa aqui o seu comentário, compartilha nos grupos, faça essa informação chegar longe, porque a situação não está nada boa. E, finalizando, eu não tenho a menor dúvida de que tudo isso é um prelúdio, é uma antecipação de uma futura prisão, que vai ser domiciliar, mas prisão de Bolsonaro. Não tenho a menor dúvida de que isso vai acontecer se nada for feito. E nós temos aí alguns problemas para serem resolvidos. Tá legal? Fique com Deus. Um beijo, abraço, até mais. Tchau.